Olá, muitos de nós já ouvimos alguém dizer que a vírgula é uma pausa para respirar e que o ponto e vírgula é uma pausa maior do que a vírgula. Mas é importante observar a vírgula em especial para que nós não saiamos colocando em tudo e qualquer lugar. Não é um uso instintivo que faz com que nós possamos trabalhar a pontuação. Pontuar não é ação instintiva, é importante isso aqui, não é, porque existem normas, existem regras. E dentre as principais regras para o uso da vírgula, você precisa observar a diferença da construção do pensamento em relação a um período simples e em relação a um período composto. Isso, gente, interfere bastante em relação pontuação, ao uso correto da pontuação. Quando você, por exemplo, trabalha a vírgula no período simples, esse período simples apresenta apenas um verbo ou uma locução verbal, um verbo ou uma locução verbal, um elemento, tá? Então, no momento em que eu digo agiu com tranquilidade, eu encontro aqui agiu, verbo. Quando eu digo tentou agir, eu encontrei uma locução verbal. Mas da letra maiúscula até o ponto, você nota que só existe um verbo, da maiúscula até o ponto, você nota que só existe uma locução verbal. Quando o período é composto, o que vai acontecer? Você vai encontrar mais de um verbo ou, pode colocar aqui, mais de uma locução verbal. Com isso, se você observar da letra maiúscula até o ponto, você encontrou um verbo, dois verbos, o período é composto. Essa vírgula aqui, por exemplo, separou as duas orações. Embora não seja esse o ponto de hoje, porque vamos trabalhar a vírgula no período simples, você observa que eu não coloquei essa vírgula instintivamente. Eu coloquei porque eu tenho aqui duas orações, porque eu encontrei aqui uma oração subordinada. No segundo período, tentou agir, você observa que aqui é uma locução verbal, dois verbos que equivalem a um único verbo, e teria sido, é outra locução verbal. Então, da letra maiúscula até o ponto, eu encontrei duas orações. Então, da letra maiúscula até o ponto, eu encontrei duas orações. Entendo duas orações por causa desta conjunção, então eu usei uma vírgula separando uma oração da outra. Então isso é o básico. No período simples eu preciso então prestar atenção a alguns detalhes. Então, usando corretamente a vírgula agora somente no período simples. Para isso, nós precisamos ficar de olho na ordem direta dos termos da oração, aquele assunto de sujeito, predicado, complemento, objeto, que nós estudamos no fundamental e que fazemos uma revisão no ensino médio normalmente. Faz muito tempo? Não se preocupe. Eu vou lembrar alguns pontos para vocês de uma maneira bem prática. E a ordem inversa, que é justamente você mexer com essa sequência de termos da oração. Observe o seguinte. Quando eu trabalho o período simples, eu vou encontrar proibições. Você não vai poder usar a vírgula. E eu noto isso o tempo inteiro. Eu vejo isso, por exemplo, em determinadas situações, quando em um programa de TV, existe lá embaixo, no rodapé, a fala das pessoas, a fala de políticos, a fala em discursos. E a maneira como as pessoas organizam aquilo ali, às vezes eu fico assim observando, meu Deus, que erro grave no uso da vírgula. Então, preste atenção ao que nós vamos observar aqui. Voltei à tela pelo seguinte, porque, antes de tudo, eu preciso observar o verbo. Lembram? O verbo é quem diz se eu tenho apenas um, se o período é simples, e se eu tiver mais de um verbo, o período é composto, sempre observando da maiúscula até o ponto, lembra isso? E existe um detalhe muito importante, que é o adjunto adverbial. E eu tenho que me lembrar de que o adjunto adverbial pode aparecer representado por palavra. Quando eu digo, por exemplo, ontem, se eu digo ontem,
é um adjunto adverbial de tempo representado por uma palavra. Quando eu venho para a locução adverbial, por exemplo, naquele dia, se eu digo naquele dia, eu tenho um adjunto adverbial de tempo. Só que agora, esse adjunto adverbial está representado por 3 palavras. Betânia, 3? Sim, porque eu tenho aqui a preposição em, é uma palavra, certo? Eu tenho o pronome aquele, demonstrativo, que é uma segunda palavra, e tenho o substantivo dia, que virou, dentro da locução, um elemento importante de núcleo. Então, neste caso, eu tenho uma locução verbal. O que isso tem a ver com a pontuação? Com o uso da vírgula. Vamos ver agora? Eu vou precisar observar esses detalhes. Olha só. Nós dizemos que a ordem direta equivale à sequência natural dos termos da oração. O que é uma sequência natural? É aquela maneira de organizar sujeito, olha aqui o S, predicado, olha aqui o P, e eu não posso me esquecer de que o verbo está dentro do predicado. Olha aqui o complemento, então eu tenho S, P, C, sujeito, predicado, complemento, e o meu amigo, o adjunto adverbial, cuja localização natural, normal, é no final da oração. Então, se eu construo um pensamento, colocando em sequência o sujeito, o predicado, o complemento, o adjunto adverbial, isso quer dizer o quê, gente? Que se eu for trabalhar bem a pontuação, eu já tenho que ficar de olho. Nunca eu vou poder separar o sujeito do seu verbo. Nunca eu vou poder separar o verbo, esse aqui, né, que fica dentro do predicado, do seu complemento. Nunca, é um erro grave de pontuação. Esse aqui, gente, é o primeiro erro mais grave de pontuação entre o sujeito e o verbo. O segundo erro mais grave de pontuação é entre o verbo e o seu complemento. Aí você pode se lembrar de que o complemento pode ser aqui o objeto direto, pode ser aqui o objeto indireto. E o terceiro grande erro de pontuação, não se esqueçam de que eu estou lidando com um padrão formal de linguagem. É você isolar o adjunto adverbial quando ele está no cantinho dele, no lugar dele. E onde é esse lugar? Sempre lá no final da oração. Então vamos à prática. Eu disse que o mais importante é você observar o verbo. O verbo é a alma do pensamento. Então, comentavam. Eu pergunto, quem é que comentou? As pessoas, sujeito. Comentavam é o verbo, que é a base do predicado. Então, eu vou colocar aqui um Vzinho para você se lembrar de que quando eu falar em predicado, eu vou sempre estar me reportando ao verbo. Quem comenta, comenta algo. Então, o fato vai ser o complemento. E se eu perguntar como, eu vou encontrar o quê? O adjunto adverbial, neste caso, de modo. Então, vamos aqui colocar adjunto adverbial. Isso quer dizer o quê? Pelo que nós já trabalhamos, que eu jamais poderia usar uma vírgula separando o sujeito do verbo. Eu não poderia usar uma vírgula separando o verbo do complemento e nem colocaria a vírgula isolando o adjunto adverbial que está no final da oração. O mesmo acontece se eu observar isso aqui. Comentavam o verbo. Quem é que comentava? As pessoas? Sujeito. Quem comenta, comenta algo, predicado. A base do predicado aqui está no verbo. Quem comenta, comenta o fato é o objeto direto, porque no caso esse verbo transitivo direto. Com agitação, adjunto adverbial. E lembrando, aqui o adjunto adverbial é uma palavra, aqui o adjunto adverbial é uma locução. Por que isso é importante? Então vamos fazer o fechamento. O segredo é sempre assim. Observe. Ordem inversa, deslocamentos. Que deslocamentos, Betânia? Desses termos da oração, tá? Então vamos ver. Eu tenho aqui, esquece um pouquinho o adjunto adverbial. Então eu tenho aqui o sujeito, predicado, que é onde fica o verbo. Lembrando, nunca eu vou separar sujeito
do predicado, que é o verbo. Nunca eu vou separar o verbo do seu complemento. E o meu amigo, o adjunto adverbial, cujo lugarzinho básico é aqui, o que aconteceu com ele? Ele veio para cá, ele se deslocou. Então, o que é que eu vou ter que observar? Se esse adjunto adverbial é uma palavra, eu estou voltando àquela explicação. Ou se esse adjunto adverbial é uma locução. Por que eu tenho que observar isso, gente? Porque entra o emprego da vírgula. Nós vimos que na ordem direta, SPC, adjunto adverbial, você não pode usar qualquer vírgulazinha. Se eu inverter, estou falando de ordem inversa, aí eu vou ter que observar. O SPC não separa sujeito do predicado, predicado do complemento. Mas se o adjunto adverbial passar para frente, eu tenho que saber se é palavra ou se é locução. Então vamos ao exemplo. Comentavam é o verbo, quem é que comentava? As pessoas, quem comenta, comenta algo. Então isso é o SPC. O adjunto adverbial, agitadamente, é uma palavra. Agora entrou a regra, eu vou usar aqui uma vírgula opcionalmente. Eu escolho se uso ou não. Vai depender da minha ênfase a este adjunto adverbial. Mas, segundo exemplo, comentavam. Quem é que comentava? As pessoas. Sujeito. Quem comenta, comenta algo. Base do predicado, o verbo. O fato, complemento. O que aconteceu com o adjunto adverbial que deveria estar aqui? Olha ele aqui na frente. Epa, só que esse adjunto adverbial não é palavra, é uma locução. Então, pessoal, a vírgula é obrigatória. SPC, adjunto adverbial no final, na dica de vírgula. Se eu puxar o adjunto adverbial para frente, se for uma palavra, vírgula opcional. Se eu puxar o adjunto adverbial para frente e for uma locução, mais de uma palavra, o que é que vai acontecer? Vírgula obrigatória. Lembrando que isso só vai acontecer quando eu tenho a ordem inversa. Mas, para fechar essa explicação sobre o uso da vírgula no período simples, é bom lembrar que existem outras estruturas de ordem inversa. O que aconteceu? Eu posso, por exemplo, colocar o sujeito depois do predicado. Eu não vou usar vírgula aqui, não. Mas esse adjunto adverbial, se for uma palavra, a vírgula vai ser opcional, abrindo e fechando. Se esse adjunto adverbial vier com mais de uma palavra, o que é que vai acontecer? Então, se for uma locução, então eu posso usar, não, eu devo usar obrigatoriamente a vírgula. O que é que eu quero mostrar com isso? Que eu nunca vou separar sujeito, predicado e complemento, tanto em ordem direta quanto em ordem inversa. Essas três estruturazinhas aqui, eu não mexo, tá? Agora, adjunto adverbial no final, nunca. Puxei o adjunto adverbial para frente, então, palavra ou locução. Se for palavra, a vírgula é opcional. Se for locução, a vírgula é obrigatória. Chega-se à conclusão de que, pessoal, de que é fácil usar a vírgula quando você se inteira das regras, tá? E no período simples, é isso. De maneira assim bem prática, a língua portuguesa vale a pena ser vista.